Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa vida para você. Trago uma notícia excelente. Eu finalmente me decidi em abrir as constelações familiares para as redes sociais. Durante muito tempo eu resisti, justamente considerando a seriedade e o poder das energias e das informações trabalhadas numa constelação familiar. Mas depois de muitas reflexões, depois de pedir autorização ao campo de consciência dessa técnica maravilhosa que é a constelação familiar, eu vou realizar a primeira de muitas transmissões ao vivo que faremos com a realização de constelação familiar durante a transmissão. Então, amanhã, terça-feira, dia 28 de maio, às 20 horas, nós teremos uma transmissão ao vivo, aonde nós sortearemos uma constelação entre os participantes. E aí nós poderemos abrir uma constelação de um tema individual de alguém que estiver participando conosco dessa transmissão ao vivo. Essa transmissão ao vivo somente pelo Instagram, @DrDin, DRDHIN. E nesse vídeo de agora eu vou explicar como que esse procedimento é feito. A constelação familiar, ela pode ser feita com um grupo de pessoas. Todas as quintas-feiras nós temos o nosso grupo de constelação familiar aqui em Goiânia, no Espaço Equilíbrio. E lá, como que a gente procede uma constelação? Porque a constelação, ela parte do princípio da existência de um campo de informação, tipo um arquivo em nuvem, que nós acessamos, que guarda todas as experiências do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados, dos nossos pais, e nós captamos essas experiências para trazer de lá habilidades, e também nós captamos as experiências de sofrimentos, as experiências de decepção, de dor, de morte, e nós trazemos essas experiências como sendo nossas. Assim como uma experiência de habilidade na medicina, no direito, nas artes, eu trago de lá também uma experiência de sofrimento, e eu considero inconscientemente aquilo como se fosse um sofrimento meu, ou seja, um trauma, como se eu tivesse vivido aquela dor, aquele sofrimento. E a constelação familiar, ela vai abordar e trazer à luz algo que estava por encoberto, que estava obscuro, que não estava sendo mostrado. Ou seja, a constelação familiar, ela mostra o mecanismo inconsciente de fidelidade que faz a pessoa conectar com o antepassado que sofreu e querer sofrer também, com o desejo de se sentir incluído naquela família. Porém, esse sofrimento ele é opcional, ele não é obrigatório. A gente acaba se obrigando a sofrer enquanto o conteúdo, a transmissão, ela é inconsciente, ela está sem a gente saber. Mas quando a constelação familiar traz a superfície e mostra, olha, você está sofrendo de escassez financeira porque você está conectado com esse avô que perdeu tudo no jogo ou perdeu tudo num negócio mal feito. Aí a pessoa sente que faz sentido e faz um movimento de liberação. Então é mais ou menos assim que acontece. Lá no grupo a gente chama as pessoas para constelar. Então eu chamo uma pessoa para representar o cliente, que traz uma questão individual, ou seja, qualquer tipo de problema está relacionado a um problema semelhante que aconteceu no sistema familiar. Qualquer tipo de problema. Então, problema financeiro, problema de relacionamento, doenças físicas, principalmente que se repetem sem a medicina explicar direito, sentimentos de angústia, de culpa, bloqueios, vários, ansiedade, depressão. Então, qualquer tipo de problema está relacionado. Então, lá no grupo, com pessoas, eu chamo uma pessoa a representar o cliente e outra pessoa, geralmente, para representar o problema. Ou seja, a conexão que o cliente tem com esse mesmo tipo de problema do seu próprio sistema familiar. E aqui, desse lado, essa pessoa que está representando o problema, ela representa o problema, a origem do problema, do sofrimento, a solução para o problema e também já representa a pessoa do sistema familiar de quem o cliente toma aquele problema. Ok?
Então lá nós utilizamos pessoas. E essas pessoas, elas são orientadas a se movimentar no campo de forma sem intenção. O movimento que o corpo quiser fazer, a pessoa faz. Então ela se movimenta para um lado, ela se movimenta, ela se aproxima do problema, ou se ela afasta-se do problema, ou ela olha com raiva para esse problema, ou para o familiar de quem ela tira esse problema, ou ela olha com amor, com carinho, com sofrimento, e de acordo com aquele movimento que faz, e a gente, obviamente, nós colocamos outros representantes para outros fatores envolvidos, e de acordo com aquela movimentação, e obviamente com a minha intuição como constelador, nós chegamos a uma solução. Olha, o seu relacionamento, que é a questão que você trouxe, por exemplo, está ligado, o seu problema de relacionamento está ligado a um problema de relacionamento do seu bisavô, que era alcoólatra, espancava sua avó, e aí você acaba se identificando e se determina um relacionamento problemático, por exemplo, ok? A grande diferença quando a gente faz uma constelação de forma online, e eu faço muitas constelações online individuais, via Skype ou videochamada, a grande diferença, e também que é a mesma diferença quando a gente faz uma constelação individual no consultório, é que nós utilizamos esses bonequinhos lindos aqui. Eles são bonequinhos da Playmobil e eles são de imagem neutras. Eu importei da Alemanha um kit que já traz vários bonequinhos sem caracteres de profissão, porque os bonequinhos eles têm vários tipos de bonequinhos, eles são mais neutros, então eles são mais fáceis de se manipular. E aí numa constelação com bonecos, que é o que a gente vai fazer amanhã à noite, eu como constelador e também o próprio cliente, quando se conecta com o boneco, olhando para ele e tocando principalmente no boneco, nós podemos nos conectar com a informação que ele representa. E daí ver se ele está sentindo alegria, tristeza, ver o que ele traz, qual seria o movimento. Eu sinto que o boneco estando aqui, eu sinto que ele estaria melhor aqui. E eu faço esse movimento com o bonequinho. Seria o mesmo movimento que a pessoa faria no grupo, ok? Então, amanhã à noite, nós estaremos juntos. Amanhã, se você está vendo segunda, se você está na terça é hoje, dia 28 de maio, às 20 horas, nós estaremos falando da constelação familiar com bonecos e nós sortearemos entre os participantes alguém para constelar uma própria questão. Uma constelação familiar, ela agrega muito na vida da pessoa. É uma vivência geralmente transformadora de acordo com como a pessoa toma aquele aprendizado. E, obviamente, na quinta-feira que vem, nós estaremos com o nosso grupo presencial de constelação familiar, onde nós trabalhamos todo esse movimento com pessoas. A gente traz uma palestra que vai ser nessa próxima quinta, no Espaço Equilíbrio, aqui em Goiânia, sobre relacionamento, ok? Às 19h30, todas as quintas-feiras nós estamos juntos lá. E amanhã, terça-feira, 28 de maio, estaremos realizando uma palestra de uns 20 minutos só, sobre a abordagem com os bonecos, e depois desses 20 minutos a gente já vai sortear uma constelação entre quem tiver na live. Quem tiver na live vai ser sorteado. Eu vou abrir a participação dessa pessoa e essa pessoa vai trazer uma questão, ou seja, o problema maior que incomoda na vida dela terá que ser exposto, obviamente, e nós abordaremos com a ajuda dos bonecos, tá bom? Fica aí o aviso e a proposta da constelação familiar com bonecos, que é uma forma mais rápida, né, sem necessidade de um grupo para a gente abordar, e abre a possibilidade também da gente fazer isso numa videotransmissão. Assim como eu fiz no workshop online de constelação familiar. Todas as 3 aulas do workshop nós constelamos a questão de uma das alunas. Foi fantástico, maravilhoso. Isso até me ajudou a abrir isso para as redes sociais. Um abraço e até dia 28, terça-feira, às 20 horas, na nossa live.